consentimento, ele pede carta aos sacerdotes para ir na cidade por nome de Damasco, para trazer a Jerusalém preso homens e mulheres que estavam anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas quando Paulo ele sai com uma comitiva à cidade de Damasco, nós vamos ver, aleluia, que nos altos céus aparece um resplendor como a luz do sol, e nós vamos ver, irmãos, que Paulo e os seus homens, eles caem por terra, e a Bíblia vai dizer que o próprio Paulo, no capítulo 22 do livro de Atos, o próprio Paulo, quando estava preso perante o sinédrio, Paulo vai dizer, aleluia, e dizia: olha, rei, quando eu ia para Jerusalém, aleluia, para Damasco, trazer homens e mulheres presos para Jerusalém, um esplendor de uma luz brilhou nos céus e nos cercou, e caímos por terra. E Paulo, ele vai testificar e dizer: eu ouvi uma voz que falava comigo e dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É tanto que Paulo, ele questiona e faz uma pergunta e diz: quem és tu, ó Senhor? É tanto que Jesus novamente fala com Paulo e diz: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. O que me chamou no dia de ontem, quando eu lia esta leitura, é que Paulo, aleluia, naquela visão ali que ele teve naquele caminho para Damasco, é que, aleluia, ele viu a primeira coisa, o resplendor de uma luz, e por segundo, ele ouviu a voz de Jesus. Aleluia, aonde Jesus fala com ele e revela a sua identidade, quem era que falava consigo. Então, aleluia, quando Jesus se revela para Paulo, também ele revela para Paulo o que ele tinha, aleluia, a fazer na sua vida. Quando Deus, ele se revela para uma pessoa através da sua palavra, ou mesmo através de uma visão ou um sonho, Deus, ele traz a origem, aleluia, o que tem a fazer e a realizar na sua vida. Hoje, nós bem sabemos, e não foi diferente nos tempos de Paulo, pois Paulo ouvia, aleluia, os cristãos pregando o Evangelho de Cristo. Mas foi necessário o próprio Jesus se revelar para este homem. Às vezes o Evangelho é pregado nos dias de hoje, mas tem situações e momentos que é necessário Deus se revelar, aleluia, para as pessoas, seja em um sonho, seja em uma visão. De alguma forma Deus se revela para mostrar o plano da salvação da sua alma e também para mostrar, aleluia, a obra, aleluia, que tem na sua vida. A vida de Paulo foi uma vida, aleluia, depois da sua conversão e depois que ele se converteu ao Evangelho de Cristo, aonde no capítulo 9 Deus fala com um homem por nome de Ananias, aleluia, para ir aonde Paulo estava, na rua chamada Direita, na casa de um homem por nome de Judas, até Ananias. Ele questiona a Deus e diz: mas Senhor, de tanto se ouviu deste homem, ele perseguia, aleluia, a igreja, ele fez tanto mal, mas Jesus, ele fala para Ananias na visão e diz assim: porque este homem, ele é para mim um vaso escolhido, e eu tenho uma grande obra, e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer por amor do meu nome. Às vezes é questionar tais situações na vida de alguém, mas Deus, quando tem os seus projetos, Deus, quando tem as suas promessas e uma obra a fazer na vida de alguém, aleluia, pessoas até podem questionar
e dizer, mas fez tanto coisa de errado, tanto mal, aleluia, mas, aleluia, como disse o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 8, em diante, diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos, os planos de Deus, os projetos de Deus é diferente dos nossos projetos. Paulo, aleluia, quando ele começa a pregação do Evangelho, ele começa a ser perseguido. É tanto que a mudança, aleluia, na vida deste homem é tão grande, que ele começa a pregar o Evangelho, aleluia, começa a ser perseguido, até mesmo sendo duvidado pelos próprios cristãos, até quando ele vai, aleluia, aos cristãos, os cristãos ignoram Paulo, tem medo, diz este homem, aleluia, ele não está falando verdade, mas ele está apenas de face, mas Paulo, aleluia, ele diz, não, mas o Senhor, ele se encontrou comigo, ele falou comigo, aleluia. Eu ouvi a sua voz, ele disse para mim o que eu ia fazer, o que eu iria pregar a sua palavra, que eu tinha algo sobre a minha vida. É tanto, se nós observar na palavra, até mesmo o apóstolo Pedro, os demais apóstolos não acreditaram na conversão de Paulo. Verdade. E não é diferente nos dias que vivemos. Às vezes as pessoas podem olhar para alguém e dizer assim, mas eu não acredito que aquela pessoa, ela agora se converteu verdadeiramente. Mas nós não temos que provar, aleluia, nada para ninguém. Porque se Deus nos chamou verdadeiramente, aleluia, apenas temos que, aleluia, obedecer à voz do Senhor, aleluia, procurar fazer a vontade de Deus e deixar que Deus testifique da nossa vida. Paulo, quando ele estava sendo levado para Roma, para a prisão, aleluia, no capítulo 22, Paulo, aleluia, ele começa a pregar ali diante do Sinédrio e dizer para os irmãos, aleluia, a falar da esperança, a falar da palavra de Deus, o que Deus tinha feito, o que Deus tinha prometido. Quando nós vamos no capítulo 26, Paulo também, ele fala, aleluia, ao rei Agripa, o que Deus tinha na sua vida, o que Deus fez na sua vida. Ele começa a falar da promessa de Deus na vida do seu povo. Ele começa a falar da esperança. Ele começa a falar e a dizer, olha, eu também acreditava no possível, aleluia, que o nome do Senhor seria destruído. Aí Paulo disse, mas não consegui, aleluia. Sabe por quê? Porque é como disse o próprio Jesus, aleluia, naquele dia que Pedro, aleluia, disse assim, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. É como Jesus disse para Pedro, eu sei, Pedro, aleluia, que não foi carne, aleluia, não foi sangue, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou, aleluia, quem sou eu. E disse Jesus, aleluia, quando ele chama Pedro e diz, eu sei que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia, se nós olharmos no capítulo 26 de Atos, Paulo vai dizer, olha, aleluia, eu pensava, eu tinha certeza que o nome dele seria derrotado, aleluia, mas não conseguimos. Aleluia, Paulo estava dizendo, aleluia, olha, quando eu pensava, quando eu estava convencido, aleluia, ele me venceu, aleluia, porque, aleluia, se as portas do inferno não conseguiram
e não conseguirá destruir, aleluia, com a igreja, com o evangelho de Cristo. Imagine o homem, aleluia, perseguindo a igreja, aleluia, do Senhor. Pois Deus, Ele é aquele que peleja pelo seu povo. Ele é aquele, aleluia, que vela, aleluia, pela igreja. Em Atos capítulo 26, versículo 9, ele diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos. Ele imaginava, ele pensava, aleluia, mas ele diz para aquele sinédrio, ele diz para aquele rei, aleluia, eu pensava, aleluia, mas eu estava enganado. O meu pensamento estava errado. Aí Paulo agora, ele transmite sobre a esperança do povo de Deus. Ele transmite para o rei e para a multidão a respeito da promessa que Deus tinha feito ao seu povo. Paulo estava preso, não estava em uma boa situação, mas mesmo assim, um homem que foi chamado, aleluia, para pregar o evangelho de Cristo, ele tinha a convicção da esperança, da promessa que Deus lhe fez, e ele sabia que Deus estava cuidando da sua vida. É tanto que em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo estava em Roma, e Paulo ele olha e diz assim: combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. Paulo estava dizendo: o meu tempo chegou, o fim para a minha vida é chegada. Aleluia, ele disse: mas eu vou herdar a coroa da vida eterna. Aleluia, tantos açoites que Paulo teve que padecer, como ele chega a revelar em 2 Timóteo capítulo 11, ele disse: quantos naufrágios, quantos açoites, quantas noites de frio, aleluia, quantos dias que padeci de fome, aleluia, mas Deus estava comigo, aleluia. Em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, quando ele revela que o tempo era chegado, que ele diz: todos me abandonaram, ele disse assim: mas eu contemplo a presença de Deus. Glória! Aleluia, quando ele estava lá para ser crucificado, para ser morto, que ele disse: todos os meus companheiros me abandonaram. Aleluia, ele disse: eu contemplo a presença de Deus. Deus está me assistindo. Deus está presente aqui comigo. Aleluia, ainda que o homem me abandonou, mas Deus está presente. Aleluia. O segredo da nossa vida aqui na terra não é nós estar ausentes de pessoas, mas o segredo é Deus estar presente em nossa vida. O segredo é Deus estar presente na tua vida. Ainda que você olhe e diga: eu estou tão só, aleluia, eu estou me sentindo tão sozinha, mas a presença de Deus é o essencial para mim e para a tua glória. Ainda que sinta, aleluia, aquela lacuna em teu coração, aleluia, você se sentindo solitária, aleluia, mas o importante é a presença de Deus. Oh, glória. O salmista no Salmo 102, aleluia, ele chega a relatar e dizer assim, e ele fala sobre a solidão. Ele chega a dizer, aleluia, eu estou no deserto como pelicano, estou solitário como os pardais, e estou, aleluia, como as corujas, aleluia, entre as ruínas. Ele disse: eu estou tão só, aleluia. Ele fala, aleluia, da carência de estar com alguém. Ele fala da tristeza, da solidão, aleluia, no deserto.
Aleluia, não era apenas um deserto físico, mas era um deserto espiritual. Mas interessante é que ele diz uma coisa: eu sei que tu vai atender a oração, tu não vai desprezar. Eu sei, Senhor, que tu vai restaurar a Sião. O tempo chegou, o tempo é chegado de tu restaurar a Jerusalém. Ele diz assim: eu sei, Senhor, aleluia, que dos altos céus tu contempla toda a terra. Ele estava dizendo: eu sei, Senhor, aleluia, que dos altos céus tu estás contemplando a terra. Ele olha para Deus e agora atenta que Deus estava olhando para a sua vida. Aleluia. Mesmo solitário, desprezado, se sentindo na ruína, ele sabia que dos céus Deus estava olhando para a terra. Aleluia! Quantas vezes em nossa vida a gente olha para nós e vê aquele vazio, aquele deserto espiritual. Aleluia! E às vezes você pode almejar alguém, aleluia, para até mesmo lhe dar uma palavra, e às vezes você não encontra. Aí se vê a situação do salmista, solitário, no deserto e entre as ruínas. Mas há uma esperança, e houve uma esperança na vida daquele homem, quando ele disse assim: eu sei que tu vai atender a oração. Aleluia. E eu sei que vai ficar escrito uma história para a geração que há de nascer. Glória a Deus. Ele estava dizendo: eu sei que o que tu vai fazer, Senhor, vai ficar escrito para a nova geração. Oh, glória! Oh, glória a Deus. Ele estava dizendo: Senhor, a obra que tu vai fazer, a restauração de Jerusalém, vai ficar registrada para a geração que há de vir. Meus irmãos, lembra que, aleluia, quando Deus, ele disse a Moisés e fala a respeito do maná, e Deus disse assim: olha, guarda um pouco, aleluia, coloca sobre o altar, deixa lá reservada, porque Deus vai conservar, e quando a geração futura perguntar e dizer o que é isso, dirás para ela: isto é, aleluia, o cuidado de Deus, a bênção de Deus, a providência de Deus para nós, para os nossos pais no passado. Oh, glória! Oh, glória a Deus. Deus estava dizendo para Moisés: guarda como lembrança, porque a nova geração que há de vir, aleluia, vai querer saber, e vós vai ter que dizer o que Deus fez na nossa vida, na vossa vida deste deserto. Da mesma forma, o salmista estava dizendo no Salmo 102: vai ficar registrado o que Deus vai fazer para a geração futura. Glória a Deus. Os irmãos observem, e já pararam para observar, que tudo que Deus faz na vida de um servo seu, ainda que ele parta dessa terra, mas ficará um memorial e será contada a história, dizendo: olha, fulano de tal era uma pessoa excelente na obra de Deus, era uma pessoa que pregava, era uma pessoa que evangelizava, era uma pessoa admirável. Sabe por quê? Porque as obras de Deus ficou registrada através da vida daquela pessoa, para que a geração futura escute as obras e os milagres de Deus na vida de alguém. Glória a Deus. Quando já foi dito aqui esta noite, aleluia, que Deus irá fazer algo, aleluia, sobre a sua vida, aleluia, e será, aleluia, de agradecimento, aleluia, mas ficará registrado, dizendo assim: o que Deus falou aconteceu. Irá, aleluia, dizer para alguém o que Deus fez, aleluia, na sua vida. Oh, glória! Aleluia! O que Deus fez na vida de Paulo,
aleluia, aleluia, na igreja, aleluia, de Roma, em Gálatas, em Filipe, em Timóteo, em Tiatira, em Sardes, ficou registrado lá, dizendo: Deus chamou este homem, aleluia, e ele foi um homem excelente, usado por Deus. Oh, glória. A vida de Paulo, quando nós paramos para analisar, e as cartas que ele deixou, aleluia, é uma vida admirável. Aleluia, que às vezes você lê e diz assim: mas como eu queria ser como este homem. A vida de Paulo foi uma vida de servo tão admirada, que ele chega a declarar, dizer assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele chega a dizer para a igreja dos Gálatas, capítulo 2, dizendo: eu estou crucificado, e é Cristo que vive em mim. Oh, glória. Paulo foi o único homem a revelar e a dizer: verdadeiramente Cristo vive em mim. Porque era um homem crucificado à vontade de Deus. Quando eu paro e estava analisando e pensando nesta passagem, a gente vê a transformação interior que Deus fez na vida deste homem. Se nós parar para analisar a nossa vida, não é o tempo da caminhada ao Evangelho que será contado ao tempo de nossa vida, mas é o que está em nosso interior, a essência, aleluia, de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Porque o tempo de caminhada não se quer dizer nada, mas o que vai dizer é se verdadeiramente Cristo está em nós. Aleluia, aleluia, glória. Quando nós paramos para analisar a palavra de Deus, a gente olha, aleluia, começamos a pensar e a dizer consigo mesmo e a dizer para Deus o quanto precisamos melhorar, aleluia, a viver a vontade de Deus. O quanto precisamos, aleluia, dizer mais não ao pecado e sim à vontade de Deus. Glória a Deus. O quanto precisamos, aleluia. Eu digo aqui com toda certeza esta noite, sem hipocrisia nenhuma, nós olhando por dentro dessa mensagem esta noite, e nós não temos a convicção de dizer como Paulo disse: eu estou crucificado e Cristo vive em mim. Porque se nós disser, aleluia, abrir a boca e dizer: eu estou crucificado e Ele vive em mim e não vivo mais eu, mas Ele vai sondar o nosso coração e vai ver que não há verdade em nosso coração. Ele vai sondar o nosso coração e dizer: você precisa realmente, aleluia, ser crucificado para que eu viva verdadeiramente na sua vida. Aleluia. Porque muitas vezes a minha ação, as nossas ações está dizendo que não estamos crucificados e que Cristo não vive em nós. Aleluia, mas Paulo, ele tinha aquela vida, uma vida de revelação com Deus, porque quando Paulo, ele ia, aleluia, muitas vezes nas cidades, aleluia, Deus se revelava para ele e dizia: não vá, aleluia, porque lá o povo não vai te aceitar. Aleluia, mas nós vamos olhar em outras passagens no livro de Atos, aleluia, quando Paulo estava preso. Aleluia, se não me falha a memória, do capítulo 18, quando Paulo estava preso, aí Deus se revela para Paulo, ele disse assim: Paulo, não temas, mas o que importa é que tu pregue o meu evangelho, aleluia, em Jerusalém,
Jerusalém e até o confim da terra, Paulo. O que importa é que tu dê testemunho de mim, que tu testifique de mim. Deus estava dando a certeza para Paulo, dizendo: Paulo, ainda que tu padeça, mas eu estou contigo, não tenha medo. Ainda que tu seja perseguido, ainda que tu seja açoitado, ainda que tu vá preso, mas não temas, porque eu estou contigo. Oh, glória! Aleluia. Quando Paulo, aleluia, ele ia a uma cidade, aleluia, e de repente Filipe, mas os demais discípulos, aleluia, eles começam a dizer para Paulo: Paulo, tu não pode ir para tal cidade, porque lá tu vai ser apedrejado, tu vai ser morto. Interessante, irmãos, é que Deus se revela para Paulo e disse: Paulo, aleluia, quando tu chegar lá, Paulo, o que te espera é a prisão, o que te espera é os açoites, o que te espera é os agrilhões, o que te espera é a cadeia. Aleluia. E mesmo os irmãos chorando não convenceram a Paulo de desistir da viagem, mas Paulo disse: eu vou, porque Deus está comigo. Oh, glória! Porque Deus já me revelou o que vai acontecer. Aleluia! Aleluia. Paulo não temeu, porque Deus já tinha dito a Paulo: não temas, porque eu estou presente na tua vida. Aleluia! Aleluia. E para finalizar, aleluia, o que me chama a atenção é que quando, aleluia, Paulo, ele escuta a voz do Senhor. Aleluia. Você pode até pensar: mas eu tenho tantos anos que eu caminho, aleluia, nos caminhos do Senhor. Mas eu pergunto para mim e para ti esta noite: e quantas vezes você ouviu a voz de Deus brandar-se com brandor para Paulo? Quantas revelações de Deus você teve em sua vida? Quantas experiências de Deus se revelar, aleluia, para você? Eu sei que Deus fala na palavra, Deus fala através de alguém, mas eu estou aqui falando esta noite da voz de Deus. Aleluia! Aleluia. Da experiência que Paulo teve de ouvir verdadeiramente a voz dele bradar dos céus. Aleluia. De ouvir aquela revelação e dizendo assim: sou eu que falo contigo. Oh, glória! Me vem agora a passagem daquela mulher samaritana em João capítulo 4, quando aquela mulher era desprezada pela sociedade, aleluia, era desprezada por Samaria. Ela vai buscar água lá no poço de Jacó. Aí Jesus chega para os seus discípulos e diz: vamos à cidade comprar pão. Aí Jesus fica sozinho ali na beira daquele poço. Aí de repente ela chega. Aí Jesus fala com ela, aleluia, diz: mulher, me dá de beber, aleluia. E ela diz: quem és tu para me pedir de beber? Aí ele disse assim: mas tu soubesse, se tu conhecesse o dom de Deus, aleluia, tu pediria água e ele te daria água viva. Se tu soubesse quem é que fala contigo. Aí de repente, aleluia, quando Jesus revela a vida dela e disse assim: mulher, vai chamar o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido, Senhor. E Jesus assim: disseste bem, tu tiveste 5 maridos, e o que agora tu tens não é teu. Aleluia. O bonito, irmão, é que Deus, aleluia, ele vai na origem, ele vai na solução do problema, ele revela. Porque às vezes hoje, aleluia, muitos podem trazer a revelação da vida de alguém, porque às vezes sabe, mas o bom é Deus revelar, aleluia, se revelar para aquela pessoa quando ninguém sabe da sua história. Oh, glória! Ela olha para Jesus
e disse assim: eu sei, Senhor, aleluia, quando Cristo, o Messias vier, ele vai anunciar todas essas coisas. Aí Jesus se revela para ela e diz assim: mulher, sou eu que falo contigo. Aí ela percebe, agora ela percebe, ela reconhece que o Messias era chegado. Oh, glória a Deus. Ela ouviu Jesus falar com ela cara a cara. Aleluia. Mas porque não temos essa experiência? Aleluia. Porque ainda, aleluia, não vemos estas revelações. Porque o Deus é o mesmo, aleluia, que se revelou no Velho Testamento, que se revelou no Novo Testamento. Ele é o mesmo. É o mesmo que quer se revelar para nós. Glória a Deus. Eu vou dizer aqui uma coisa esta noite que vai servir para mim e para a tua vida. Sabe quando ele vai se revelar desta forma? Da voz dele brandar em nossos ouvidos. Quando nós temos uma vida de santidade maior com ele. Glória a Deus. Esses dias eu analisava e pensava em algo, que quando alguém está sendo usado por Deus, há uma murmuração no meio da igreja, e às vezes dizemos assim: mas não é Deus, e duvidamos muitas das vezes. Mas por que Deus, aleluia, usa aquela pessoa de tal forma? Porque ela tem uma vida de consagração com Deus. Você quer ver Deus usar a minha e a tua vida? Aleluia. É quando se tem uma vida de consagração. Uma vez, há uns tempos atrás, eu morava em uma cidade e de repente, aleluia, sobrevém aquela voz no meu coração e se passa aquela revelação. Naquele momento eu gostava de consagrar, às vezes as lutas interior era demais, eu começava a consagrar para se fortalecer, e de repente eu vi aquela voz no coração, e eu peguei o carro à noite e vim para a doutrina. E quando eu cheguei no culto à noite, aleluia, aquela palavra que soou em meu coração, aleluia, o pastor ele prega, ele diz assim: grande é o mistério da tua vida nesta noite. Aleluia. E às vezes, na nossa vida cristã, deixamos de consagrar, de orar, e não ouvimos mais a voz de Deus. Mas se queremos ouvir novamente a voz de Deus falar conosco, se queremos ser usados, aleluia, grandemente por Deus, é necessário nós tornar ao princípio do início da nossa caminhada. Glória a Deus. Porque no início da sua caminhada você tinha experiência com Deus e hoje não tem. Porque, como disse Jesus, aleluia, para as 7 igrejas, aleluia, ali na Ásia, aleluia, falta voltar ao princípio do primeiro amor. Aleluia. Ele estava dizendo para aquela igreja: olha, aquilo que tinha no início da vossa caminhada se acabou, porque vocês deixaram de andar na minha presença, porque deixaram de me buscar verdadeiramente. Aquele povo ali das 7 igrejas achava, aleluia, quem lê e busca o conhecimento dessa história, aleluia, você que lê a palavra, você vai entender. Eles achavam que estava em uma santidade com Deus.
aonde Jesus começa a revelar para João e dizer: olha, aquela igreja tem um nome que está viva, mas já morreu. Outros estão para morrer, não sentido espiritual. Outros dizem que é rico, mas é pobre, é nu, é miserável, é cego. Aí ele disse assim: ei, mas busque para vós, aleluia, colírio dos céus para vossos olhos. Busque tornar ao princípio, porque aqueles que vencer há de receber a recompensa. Oh, glória. Está aqui nesta palavra, esta noite, um segredo para mim e para a tua vida. É tornarmos a ter uma vida de consagração. Eu estou aqui pregando esta noite, mas eu sei que esta palavra é para mim, que eu preciso tornar ao princípio da vida de consagração. Porque quando se temos a vida de consagração, há santidade em nós. Há agrados de nós para com Deus. Aleluia. É onde suportamos mais as batalhas. É onde suportamos as tribulações. É onde paramos mais de blasfemar. É onde paramos mais de pecar contra Deus. É onde começamos a ouvir a voz de Deus. Às vezes o diabo ele soa tanto em nossos ouvidos e deixamos de atentar para a palavra de Deus, de atentarmos para a oração. Às vezes, aleluia, não leve a mal o que eu vou dizer nesta noite, às vezes atentamos mais para a voz do diabo do que para a voz de Deus. Porque às vezes damos crédito tanto à voz do inimigo, com as suas mentiras, com as suas conversas, com os seus pratos, do que com a voz de Deus. É uma palavra forte aos nossos corações. Aleluia, deixe de tanto estar dando ouvido à voz do inimigo. Aleluia. Deus tem o melhor para a tua vida. Oh, glória. Deus tem as promessas para cumprir. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Ele tem algo sobrenatural para fazer na minha e na tua vida. Ele tem o melhor dos céus para nós. Glória. Ele tem o regozijo para a tua alma nesta noite, para o teu coração, para a tua casa, para a tua vida. Ele é a esperança para ti, Ele é a solução. Oh, glória. Quando em 1 Reis, capítulo 17, eu preguei aqui um dia desse sobre a viúva de Sarepta, quando ela achou que era a única solução comer o pão e morrer, Deus chegou com uma providência. Glória a Deus. Deus chegou com uma solução. Talvez você pense, aleluia, que a última solução para a tua vida já chegou, é chegada, mas não é a última solução para ti. A última solução para ti é o Senhor, é Jesus de Nazaré. Ele sim é a última solução para a tua vida. Oh, glória. Ele é a providência para ti, Ele é o escape, Ele é vida para ti, Ele é salvação para ti nesta noite. Glória a Deus. Enquanto tu acha que o tempo é chegado, aleluia, mas o tempo de Deus não chegou na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, eu quero lhe dizer esta noite por esta palavra, que a providência de Deus, ela vai chegar na tua vida. Oh, glória. Vai chegar a providência de Deus na tua Oh, vida. glória. Porque esta, aleluia, que tu estás pensando, não é a última solução para ti. Porque Deus vai chegar na tua vida.
Glória a Deus.